fazer hoje? Eu já coloquei lá mais ou menos a forma da nossa aula de hoje, né, que não, vai ser um pouco mais curta, então esses 20 minutos iniciais eu vou fazer a leitura do texto comentado, a gente vai ver um vídeo do professor Renato Nogueira, 5 minutinhos, e depois a gente conversa, se tiver uma dúvida, curiosidade, fizer um comentário, aquele mesmo esquema de bater papo. Então, vamos nessa. O que eu ia fazer? Ah, o texto, ok, isso. Aqui eu cheguei atabalhoado da rua, mas aqui está o texto. Eu acho que é esse aqui. Muito bem, chegou para vocês aí? Se tiver pequeno, fala que eu aumento. Chegou. Dá pra ver sim. Aí, garota. A tecnologia é uma coisa sensacional. Então, é o seguinte, ó, logo no início já tem para além do eurocentrismo, né? Esse título já remete a gente, né? Que, na verdade, a ideia é que a gente lance o olhar para a filosofia agora, saindo dessa centralidade da Europa, né? Olhando agora para a África. E a gente vai entender um pouco por que agora, né, contemporaneamente, existe uma reivindicação de uma origem, da origem da filosofia, né? Existem pensadores, né, que questionam a certidão de nascimento da filosofia. A gente vai ver, né, aos pouquinhos aqui essa reivindicação. Então, o texto começa lá: filosofia e africanidade. Uma das questões mais controversas sobre o estudo da filosofia africana consiste exatamente na possibilidade de existir uma filosofia africana. O que o João falou aí, ele nem sabia que existia uma filosofia africana. Muitos autores partem de uma definição relativamente simples. A filosofia africana é a produzida por filósofos africanos ou a que trata de temas relativos à África? Essa compreensão, porém, é insuficiente diante da complexidade do que é ser africano. E aí, só para fazer um comentário, a gente precisa conhecer um pouco mais essa realidade africana, que apresenta diferenças, né, no seu próprio interior. A África, né, aquele continente ali, ele tem várias realidades, várias manifestações de etnias e pensamentos, né? Então, o autor vai mostrar para a gente essas diferenças que são importantes para a gente compreender por que a gente não tem um acesso, não teve acesso à filosofia africana. Só agora que a gente está começando a ter esse acesso a partir dos questionamentos, né? Em primeiro lugar, devemos conhecer uma distinção evidente entre o norte da África e o território ao sul do deserto do Saara, também conhecido como África subsaariana. Então, tem um mapa aí, ele vai mostrar para a gente que ao norte da África, esses que estão marcados em verde, tiveram uma influência, né? E a parte sul vai ter uma outra influência, né? Então, ao Egito, a Líbia, né? A Argélia, a Tunísia, Marrocos, né? Vamos ter um tipo de pensamento, uma influência filosófica, e a outra parte desse continente vai ter um outro tipo de desenvolvimento filosófico. Então, aqui ele vai dizer para a gente: o norte da África recebeu desde cedo influência da filosofia grega, devido, entre outros fatores, à fundação da cidade grega de Cirene, na região onde hoje é a Líbia. O pensamento da Grécia Antiga, por sua vez, foi influenciado em muitos aspectos pela cultura do Egito Antigo, também no norte da África. No capítulo 5 é porque a gente não viu essa. Mas eu posso ler aqui para vocês o que ele vai se referir aqui. Vimos que Platão recorreu a um mito egípcio para justificar a primazia da fala sobre a escrita. Né? O que era mais importante era a oralidade, né? E depois a escrita veio a ser mais importante. Foi também no Egito que nasceu Plotino, um dos fundadores do neoplatonismo. Muitos padres da Igreja Católica eram do norte da África, como Agostinho de Hipona, nascido em Tagaste, onde hoje é a província de Souk-Aras, na Argélia. Além deles, alguns importantes filósofos contemporâneos, como Albert Camus e Jacques Derrida, nasceram na Argélia. E alguns dos mais importantes filósofos islâmicos eram mouros, o povo originário do norte da África que ocupou parte da Península Ibérica durante a Idade Média. Os mouros têm uma influência. O Averroes e Avicena, não sei se vocês já estudaram sobre algum período da filosofia, eles tiveram uma influência sobre Aristóteles, Averroes e Avicena. Então, aqui só para comentar aqui, né, a filosofia com a qual a gente tem contato, né, e essa que estudamos, né, a gente está
que a gente costuma conhecer, né, ela foi influenciada pelo pensamento africano e egípcio, né, africano. E hoje, atualmente, há um questionamento por parte de muitos pensadores sobre essa origem da filosofia, porque a Grécia, ela vai ser o lugar onde a filosofia, o pensamento vai ser sistematizado. Mas anteriormente à sistematização do pensamento na Grécia, havia já no Egito um desenvolvimento de um pensamento filosófico, matemático, né, ético, religioso, tinha toda uma cultura, todo um pensamento que estava sendo desenvolvido ali. Com relação a essa referência que ele fez aqui, do uso do Platão lançou mão de um. Tem aqui, eu vou ler para vocês, na página 117 desse mesmo livro, diz assim, que é um diálogo de Platão, né, onde o principal personagem sempre é o Sócrates. Então diz o seguinte, o Sócrates falando: pois bem, ouvi uma vez contar que na região de Naucratis, no Egito, houve um velho deus deste país, deus a que é consagrada a ave que chamam de Ibis, e a quem chamavam Tote. Dizem que foi ele quem inventou os números e o cálculo. E, finalmente, fica sabendo os caracteres gráficos, escritos. Nesse tempo, todo o Egito era governado por Tamuz. Tote encontrou-se com o monarca, a quem mostrou as suas artes, dizendo que era necessário dá-las a conhecer a todos os egípcios. Mas a escrita exclamou Tote: eis, ó rei, uma arte que tomará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, pois com a escrita descobriu o remédio para a memória. Ó Tote, mestre incomparável, uma coisa é inventar uma arte, outra é julgar os benefícios ou prejuízos que dela advirão para os outros. Tu, neste momento, e como inventor da escrita, esperas dela, e com entusiasmo, todo o contrário do que ela pode vir a fazer. Ela tornará os homens mais esquecidos, pois que, sabendo escrever, deixarão de exercitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e só se lembrarão de um assunto por força de motivos exteriores ou por meio de sinais, e não dos assuntos em si mesmos. Por isso, não inventastes um remédio para a memória, mas sim para a rememoração. Quanto à transmissão do ensino, transmites aos teus alunos não a sabedoria em si mesma, mas apenas uma aparência da sabedoria, pois passarão a receber uma grande soma de informações sem a respectiva educação. Hão de parecer homens de saber, embora não passem de ignorantes em muitas matérias, e tornar-se-ão, por consequência, sábios imaginários, em vez de sábios verdadeiros. Aqui, o que está acontecendo nesse texto aqui? Uma crítica à palavra escrita, né? Porque nessa tradição egípcia, né, nessa tradição da antiguidade arcaica, vamos dizer assim, né, onde tá contextualizado essa cultura egípcia, a oralidade vai ser muito mais importante. Durante muito tempo na Grécia também, a oralidade vai ser mais importante, e ali vai se desenvolvendo a escrita, mas a oralidade vai ser a maneira de transmissão do conhecimento mais importante. Inclusive, na Grécia tem os rapsodos, que são aqueles que são responsáveis por trazer a memória através da linguagem e da contação das narrativas, das histórias contadas. Eles presentificam o passado do povo deles. Isso vai ser muito visto aquelas histórias, as narrativas que são contadas. Heródoto foi o historiador, estou tentando lembrar do outro, da Odisseia. A Odisseia, exatamente. Que, na verdade, é a contação, né, a narração sobre o herói, né, que sai do país e volta, depois, mas passando por vários obstáculos, né, enfrenta demônios, né, tem toda uma história, né? Vamos para o próximo aqui. Portanto, podemos dizer que a maior parte dos filósofos do norte da África se identifica mais com a filosofia ocidental ou com a filosofia oriental islâmica do que com uma filosofia africana propriamente dita. A África subsaariana, ao contrário, aquela que está abaixo, né, no mapa que nós vimos, desenvolveu um intercâmbio filosófico menor
com os pensadores europeus. Isso se deve, por um lado, ao contato relativamente tardio com a Europa, somente a partir do século XVI, com a expansão marítima, e por outro, ao caráter do o empreendimento colonial. O empreendimento colonial aqui, essa palavra está meio mal colocada, porque foi foi a colonização violenta, né, que a gente já sabe, né, como é que se deu, de algumas nações europeias que, colocando os povos africanos em condição subalterna, os considerava inferiores e atrasados. Então, um dos motivos pelos quais a gente também não teve contato com essa cultura africana, com esse pensamento filosófico africano, é pelo fato, né, dos países europeus terem colonizado os países africanos e considerar essas pessoas como menores, né? Como não pensadores, não produtores de pensamento, de cultura, desconsiderar a cultura desses povos. Uma exceção foi o filósofo Anton William Amor, nascido na região hoje ocupada por Gana e levado à Europa como escravo. Fez seus estudos na Alemanha e foi professor nas universidades de Halle e Jena. Mas mesmo nesse caso, o pensamento filosófico de Amor só foi aceito, e ainda assim, sob forte preconceito, porque ele dialogava diretamente com autores europeus, não incorporando o legado cultural africano ao seu pensamento. Então aqui a gente tem um exemplo da pessoa que foi trazido, ele foi retirado da África, cresceu na Alemanha, foi professor, se desenvolveu, mas ele foi aceito, entre aspas, porque ele pensava a realidade a partir de filósofos alemães, europeus, né? A gente vai ver isso aqui. Existe um tipo de filosofia, mesmo na África, que usa pensadores europeus para pensar a realidade africana. Mais para frente a gente vai ver. Os debates sobre a existência e o caráter de uma filosofia especificamente africana começam a surgir nos países da África subsaariana somente a partir do século XX, com um processo de descolonização africana. Como esses países são de população predominantemente negra, o campo de estudos da filosofia africana se desenvolveu relacionado a movimentos como a diáspora negra, a negritude e o pan-africanismo, que dizem respeito a realizações culturais afrodescendentes, tanto dentro quanto fora do continente africano. Então, nos Estados Unidos, né, na América Central e na América do Sul, a gente vai ter movimentos, esse movimento, por exemplo, o pan-africanismo. Aqui no Brasil, tem um autor chamado Abdias Nascimento, que ele é já falecido, ele foi um dos organizadores, né, que difundiam essa ideia do pan-africanismo, que é uma espécie de uma volta à origem, né, ancestral. Eles cultuavam essa ideia, que nós deveríamos olhar para a África, né? Existem pessoas que pensam de outra forma, mas, né, encontrar uma origem lá na África. Então, tem esse tipo de pensamento. A diáspora negra trata do reconhecimento de uma identidade social comum e a descendentes africanos, né, que, em sua maioria, teriam sido levados à força para o continente americano ou para o Oriente Médio, como escravos. Negritude é um movimento literário de valorização da cultura negra em países africanos e em países com passado de opressão colonialista, que abrigam afrodescendentes. O pan-africanismo é um movimento político, filosófico e social de união dos povos africanos e de afrodescendentes que vivem fora da África, em prol de ações afirmativas e que exerceu forte influência no processo de descolonização da África. Então, o Abdias Nascimento, no Brasil, é um dos representantes desse movimento, do pan-africanismo. Ele é muito usado, tem até um livro dele aqui, deixa eu ver, que é o Quilombismo. Esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Dá para ver aí? Dá pra ver. O Então, o quilombismo, né? O nome. quilombismo. E ele tem, esse tem algum trecho aqui que ele, rapidamente, que só para como uma curiosidade, eu acho que tem um trecho que ele fala, ele fala do preconceito. Assim, o livro é muito interessante. Hum, calma aí, devo ter sublinhado.
não estava no script, mas. Ah, peraí aqui. Ele fala aqui, vamos ver, o racismo. A ironia é um trecho assim, né, solto, vamos ver o que ele diz. A ironia contida nesses fatos da UNE é que as organizações negras e seus dirigentes são frequentemente acusados de racismo negro, fascismo e divisionismo ou transgressões. No entanto, não se registrou um único caso de brancos sendo vetados ou expulsos dos movimentos negros. Nós sempre sustentamos o diálogo e o debate democrático, derrotando lealmente as posições reacionárias dos amigos liberais radicais e dos cientistas, conforme ocorreu no primeiro Congresso Negro do Negro Brasileiro. Aqui ele está falando de uma passagem que foi a seguinte: eles estavam sendo se organizando e tal, como movimento aqui no Rio. Parece que aconteceu depois de eles conseguirem, eles estavam lutando pela anistia dos políticos brasileiros, dos políticos, presos políticos brasileiros. E aí, quando acabou, eles conseguiram, né, finalmente ter a anistia. Quando eles se organizaram aqui no Rio, ele e alguns amigos que fundaram o grupo aqui no Rio, eles foram expulsos do grupo que eles fundaram. Ele está falando aqui, por isso que ele fala dessa. Eles eram nomeados como racistas negros, racismo negro. Não acontecia nada disso, ele queria se organizar, na verdade. Tem um filme, vocês podem assistir esse filme, Infiltrados na Clã, vocês devem ter assistido já, alguém aqui, que acontece isso no filme, que alguns organizadores são expulsos do próprio movimento. Então, quer dizer, dentro do movimento tem uns malucos também, né? Então, aqui, só para acabar, há uma filosofia africana, uma vez definido o sujeito de africanidade como negro, africano ou afrodescendente e herdeiro de um legado de diferentes formas de resistência à dominação colonialista, ainda é preciso definir se é possível dizer que o saber produzido por esse sujeito pode ser considerado filosofia. O debate sobre a possibilidade de uma filosofia genuinamente africana se desenvolveu paralelamente aos movimentos de independência das várias nações africanas. Por isso que hoje a gente tem contato com essa ideia, né? Durante a colonização, as potências europeias impunham uma ideologia de pertencimento à metrópole. No entanto, embora fossem membros de um império colonial, os colonizados eram tratados como cidadãos de segunda classe. Então, se apresenta para nós um problema que diz respeito ao domínio de países sobre a África, né? Promovendo a escravização de diferentes etnias, né? Então, a gente vai ver agora, né? Se alguém tiver uma dúvida ou alguma pergunta, a gente pode esperar um pouquinho, mas eu separei um vídeo do professor que, aqui no Brasil, ele pesquisa sobre essa possibilidade dessa origem, né? Da filosofia não ser grega, mas ter nascido no Egito. Uma pergunta que eu faço: vocês já tinham visto alguma coisa nesse sentido, a respeito da filosofia africana? Como é que tá aí? Tá tranquilo isso? Não, agora que você explicou, eu consegui entender um pouquinho. Tipo, você deu uma introdução bem legal sobre a parte da filosofia africana, mas você ainda não entrou na matéria em si, né? Sim, Pelo que eu vi. Mas eu não conhecia a real essa filosofia, então. Pô, tomara que caia, beleza. sei lá, alguma coisa nesse ano, não vai que, né? Falar de Mas se não filosofia. cair também, João, você já tem um conhecimento, ou pelo menos uma ideia de que existe esse pensamento, de que isso está sendo, agora está vindo à tona e a gente pode até fazer uma relação, né? Por exemplo, se cai um tema relacionado a racismo ou racismo estrutural, você pode trazer Citação, né? essa ideia exatamente para o teu texto, entendeu? Pode crer, pode crer. Vamos ao vídeo então. Eu É, vou fechar aqui. Opa, alguém quer falar? Fala, Rai. eu só ia falar que eu já ouvi eu reconheci o Abdias Nascimento, porque no ano retrasado eu fiz um trabalho, acho que em arte, um trabalho sobre ele, sobre a bibliografia dele. Então eu já sabia algumas coisas sobre ele, sobre o teatro experimental do negro que ele fez, fazia algumas Isso aí. reflexões sobre o negro na sociedade, vi algumas obras de arte. Aí lembrei disso. Maneiro, achei maneiro. Porque o pan-africanismo ele tem uma pegada política, né, como diz no texto. Então, ele usava o teatro, né, como uma forma de denúncia também, né? A Terezinha confirmou ali, a Terezinha fez comigo esse trabalho. Ela confirmou ali, foi em arte. Ai, beleza. Então, depois do vídeo, a gente
vocês trazem aí as experiências de vocês, beleza? Beleza. Vamos ao vídeo. Aí vocês me falem se tá. Eu vou fechar aqui o meu microfone, senão vai dar eco. Se tá legal, se não tá legal. Vou. Pessoal, não dá pra ouvir, não. Não dá pra ouvir o Tá sem vídeo. som, professor. Tá sem som. Celso, tem uma opção de compartilhar com som. Peraí, será que eu fiz um compartilhamento errado? Peraí. Peraí. Abriu aqui, bom. Vê se vai agora. Acho que vai com som. Peraí, vou botar pra tocar. Ah, peraí, acho que eu tenho que fechar meu microfone também. Não dá pra escutar Foi ainda, não. não. Tá. Parece que tá mudo, não sei. Tá sem som ainda? Uhum, Tá tá assim, sem professor, som. quer que a gente vê aqui depois? A gente comenta? Agora eu não tô escutando vocês. Tem como virar a tela pelo menos pro computador, aí você solta o vídeo? Pra gente ver. Fala aí, por favor. Tem como você virar pelo menos a tela do celular no computador pra gente ver o vídeo? Aí você solta o vídeo pelo computador? Não, peraí. Pode ser o seguinte, pelo telefone. Peraí, pode ser que. Engraçado, eu já fiz essa transmissão, não sei por que não tá indo com som, cara. Estranho. Professor, eu entrei pelo computador aqui, quer que eu tente colocar? Eu fiz um teste ontem e funcionou. Tá, eu te mando o link, então? Tá bom, manda aí no chat. Peraí. Mas realmente estranho, porque eu já fiz essa transmissão, funcionou direitinho. Ó, tá indo aí. Eu acho interessante essa fala do professor para complementar o texto. Peraí. Tô colocando. Vou fechar aqui o meu microfone. Só um minuto. Vocês estão vendo aí? Calma aí. Beleza. Deixa eu... Sim, sim, estamos vendo. Nosso entrevistado de hoje é o filósofo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Renato Nogueira. Segundo ele, o verdadeiro berço da filosofia é a África e não a Grécia, como sempre foi ensinado. E é sobre esse novo pensar filosófico que nós vamos conversar com o professor agora. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Realmente a filosofia nasceu na África e não na Grécia? As nossas pesquisas têm apontado que os primeiros textos, entre os textos mais antigos de filosofia, eles estão no Egito, que é o continente africano. E que está em jogo nessa discussão é que talvez exista um certo tabu na história da filosofia, que é uma disciplina, uma área de conhecimento, que não tem nenhuma resposta amplamente consensual, só que todos os manuais, livros didáticos dizem a filosofia tem certidão de nascimento grega.
Professor, em que momento você passou a questionar esse padrão da Grécia como berço da filosofia, trazendo a África para o panorama? Uma das coisas próprias da filosofia é problematizar, é colocar em questão várias coisas sobre a realidade, sobre o mundo, sobre a vida. Nossas pesquisas têm apontado que os primeiros textos de filosofia são muito anteriores aos textos de Platão, Tales de Mileto, aos ensinos socráticos, né, escritos por Platão. Então, Ptahhotep, Imhotep, Amenemop, que são filósofos, pensadores egípcios, pensadores africanos, a gente tem registros dos textos deles muito antes. Professor, quando que você passou a ter conhecimento dos registros, dos textos, dos materiais que mostram a importância da África na filosofia? Molefe Achante é um autor, é um intelectual fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer nos Estados Unidos, na Pensilvânia, na Filadélfia, na Universidade de Temple, e que eu pude dialogar e aprender muito sobre isso, né, também com ele. E lendo George James, lendo Cheikh Anta Diop, que são autores incríveis. O Diop é um autor senegalês fantástico, né, historiador, antropólogo, físico, que tem pesquisas muito consistentes que vão trazer esses textos à luz. E existe uma diferença entre a filosofia africana e a grega? Qual é a principal diferença entre as duas filosofias? Eu diria que as questões que são colocadas pelos gregos, pelos egípcios, pelo Ocidente, pela África, pelos africanos, são questões em comum. São questões sobre o sentido da vida, são questões sobre a origem da realidade, questões éticas e morais, questões políticas. Eles se perguntam sobre o sentido da realidade. E essas questões estão presentes tanto nos textos africanos como nos textos gregos ocidentais. E por que os textos dos filósofos africanos são tão desconhecidos ainda? Normalmente são difundidos os textos dos filósofos gregos. Por que a África ainda é tão desconhecida na filosofia? Essa é uma grande questão. Uma das hipóteses que a gente tem trabalhado no meu grupo de pesquisa é justamente com o racismo epistêmico. Ou seja, uma das dimensões do racismo é uma dimensão de recusar que um povo, que um grupo humano tem certas características estéticas, por exemplo, que tem religiosidade válida. Mas uma das características do racismo epistêmico é recusar que um povo tem envergadura intelectual, que um povo tem produção de conhecimento. E a partir do momento que você começou a difundir a filosofia africana no meio acadêmico, como é que foi a recepção disso? Eu soube por estudantes que trabalham comigo, meus orientando de mestrado, né, pessoas que eu tenho também co-orientado no doutorado, que eu recebi críticas, também li alguma coisa ou outra, ouço falar, né? Mas o que eu percebo é que muitas vezes as críticas de alguns colegas, elas não vêm fundamentadas numa leitura daquele material que eu tenho. Então eles estão, de alguma forma, alguns colegas que criticam, têm repetido, né, o que a gente aprendeu nos nossos manuais de filosofia, de história da filosofia. E daqui para frente, como você vai trabalhar essa teoria da filosofia africana? De que forma você vai difundir? Como se pode chegar mais amplamente nas escolas? Então, justamente agora a gente tem um projeto de pesquisa, né? Pesquisa e extensão, como eu disse, que é o Filosofando com Sotaques Africanos e Indígenas, que tem como objetivo a gente vai criar cadernos do 6º ao 9º ano, que é nas escolas públicas municipais de Seropédica, tem filosofia na grade curricular do 6º ao 9º ano. Então, nós vamos produzir um material que vai ficar pronto em 2016, para que essas crianças possam ter acesso à filosofia, não mais tendo ali uma certidão lavrada num cartório grego, mas uma certidão lavrada num cartório africano, no cartório egípcio. Valeu, Rai. Valeu, deu para escutar tudo certinho? Deu, para mim ficou legal. Como é que foi para vocês aí? Perfeito, deu para escutar Ficou tudo. bom também. Então, Bota aí, ele citou um livro, pode parar isso. Ele citou um livro que foi do James, ele falou aqui, ó, aí o Abdias Nascimento fala aqui o seguinte, né, o livro de James é um bom documento, é bem documentado, é um bem documentado estudo comparativo dos antigos mistérios da sabedoria egípcia com a chamada filosofia grega. Ele comprova que o conhecimento grego se originou diretamente da civilização egípcia.
apresentando uma documentação dificilmente refutável. Transcrevo aqui um trecho. Aí é o trecho do James. É o James Apude Nascimento. Eu estou lendo um trecho do livro do James no livro do Nascimento, do Abdias. Do século VI a.C. até a morte de Aristóteles, 322 a.C., os gregos aproveitaram o melhor que puderam as chances de aprender o que pudessem sobre a cultura egípcia. Muitos estudantes receberam instruções diretamente dos sacerdotes egípcios. Porém, depois da invasão de Alexandre Magno, os templos reais e as bibliotecas foram saqueadas e pilhadas, e as escolas de Aristóteles converteu a Biblioteca de Alexandria em centro de pesquisa. Tem um outro trecho aqui. Não resisto ao impulso de dar na íntegra o trecho mais incisivo, o qual certamente provocará um riso cético e superior nos papas dogmáticos da filosofia grega e da cultura ocidental. O Abdias Nascimento aqui fazendo uma crítica, né, a esse pensamento que a gente já viu aí no início da aula, que é eurocêntrico, né? Os verdadeiros autores da filosofia grega não foram os gregos, mas o povo da África do Norte, comumente chamado de egípcios. E o elogio e a honra falsamente atribuídos aos gregos durante séculos pertencem ao povo da África do Norte e, desta forma, ao continente africano. Consequentemente, esse roubo do legado africano pelos gregos levou a opinião mundial ao erro de que o continente africano não deu nenhuma contribuição à civilização e que seu povo está naturalmente na retaguarda. Essa distorção se tornou a base do preconceito racial que tem afetado todos os povos de cor. Então, aqui, para vocês verem que é interessante, né, a gente ter contato com esse tipo de escrita, né, a respeito da percepção, a respeito da construção do conhecimento. Eu não sei se vocês imaginavam algum dia, né, que havia ou que existia esse tipo de questionamento com relação ao pensamento grego, à filosofia. Eu não sei, aí a gente pode até conversar. O que vocês acham? Porque a gente vai, nessas próximas 3 aulas, a gente vai ver mais um pouquinho, mas esse início já dá para a gente, né? Vocês já tinham visto esse tipo de questionamento? Já tinham, sim ou não? Como é que tá aí? Cara, eu nunca tive muito contato com esse tipo de questionamento, mas acho importante pra gente meio que sair do... Como é que eu posso dizer? Do padrãozão, sabe? Tipo, Da a ideia gente sempre central, vai né? ter- Que os Exatamente. filósofos são Platão, Aristóteles. Exato, a gente tem que conhecer coisas além disso, sabe? Eu enxergo dessa maneira. É Entendeu? assim, Principalmente lugares tão subjugados, sabe? Como Egito, etc. Lugares. isso não vai mudar, né? Só para a gente estar aqui tendo contato com, tô dando uma introdução, isso vocês sabem que não vai mudar a estrutura, por exemplo, do conteúdo das provas que são aplicadas nos concursos, né? Acho que vai demorar um pouco ainda, por exemplo, para esses nomes egípcios aparecerem como origem da filosofia, né? A gente vai continuar tendo, como, conteúdo de prova Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Isso vai demorar um pouco, mas eu acho que, para começar, por exemplo, eu nunca tive aula sobre isso. Quando eu tive aula na faculdade de filosofia, na UF, nenhum professor falou comigo sobre filosofia africana. Nem material, não tive contato com material nenhum. Eu que estou buscando, entendeu? Informações para poder tratar com vocês aqui e, na verdade, fazendo uma introdução, né? Mais alguém quer comentar sobre essa introdução? Essa ideia. Esse vídeo que a gente viu? Pode falar, João. Então, o vídeo, ele disse que ia apresentar esse conteúdo nas escolas do pessoal do sexto ao nono ano, em escolas municipais. Essas escolas serão do Rio, assim, foram apresentadas, chegou a ser apresentado. Não, então, sair. eu não sei de que ano é esse vídeo, depois o Rai vê aí, deixa eu ver aqui depois, porque essa pesquisa, ele é professor lá em Itaguaí, na Rural. Seropédica é ali perto de Itaguaí. Então, é um projeto que ele está desenvolvendo nas escolas próximas de 2015, ó, nas escolas próximas a Itaguaí. Então, nós poderíamos pesquisar para saber se esse projeto foi desenvolvido, né, como é que está o andamento, né? Então, eu não sei te dizer se isso foi à frente. É o que eu tô, e até eu comecei a aula falando que os livros que eu tenho conhecimento, né, tanto da Marilena Chauí,
quanto do Cotrim, né? Tem outros livros, outros 2 ou 3 livros, da Maria Arruda, eles não possuem assunto, assim, nenhuma unidade, né, que mencione filosofia africana. Só esse aqui, do José Vasconcelos, é que tem essa unidade falando sobre filosofia africana, uma introdução sobre filosofia africana. E aí, Arthur, já tinha ouvido falar, Arthur? Lana, Isabela, Vitória, Tereza? Não, professor, esse é o primeiro contato mesmo que eu tô tendo com a filosofia africana. Eu nunca tinha, assim, eu nem sabia que tinha, porque, sinceramente, nunca foi falado para mim em anos passados, até mesmo no ensino médio, não foi? Muito interessante. Quem mais? Alguém já ouviu falar? Ou teve alguma aula sobre filosofia africana? Hein? Professor, não tive aula não, mas eu já li um pouco sobre umas coisas bem supérfluas mesmo, porque, na minha opinião, isso é meio excluído, porque o padrão da filosofia é que os brancos são os mais inteligentes. Então, na minha opinião, é isso. A gente viu no texto, né, que ele dá uma pista para a gente, né, do porquê esse conhecimento, né, não chegou até nós, né, pela questão mesmo da colonização, né, do silenciamento da cultura, né, do pensamento. A gente vai ver, não sei se o professor de arte está falando com você sobre arte africana já, então vocês vão ver que as coisas elas também vão aparecer na arte, né? A religiosidade junto com a filosofia e com a expressão, elas estão tudo unidas. Então, a gente vai ver aqui em filosofia uma palavra, um conceito que o professor deve ter falado com vocês, é o Ubuntu, que é um conceito filosófico. E esse conceito filosófico ele vai aparecer em alguns pensamentos, em alguns pensadores europeus no século XX. Então, mas que é um conceito que está na cultura africana desde sempre, entende? O Rai e a Terezinha iam falar sobre o Abdias Nascimento. O que vocês podem falar para a gente? Tem a ver com como eu trouxe o Abdias Nascimento para cá? Como é que foi o trabalho Então, que vocês professor, fizeram? quando a gente fez, eu não lembro muito bem qual que era o contexto, assim, do que eram as aulas, exatamente, mas aí a nossa pesquisa foi mais no sentido da produção artística dele, assim, sabe? Então, foi meio, a gente tinha pouco tempo para fazer, foi meio corrido, mas o que a gente viu foi sobre o teatro que ele fundou, né? Teatro Experimental do Negro, que era um lance para que tinha umas ambições artísticas, sociais, né? Que estava o reconhecimento da cultura do negro no Brasil. E aí, pelo que eu lembro, ele pegava uns momentos históricos, assim, tipo, aquelas guerras que aconteceram no período colonial, tal, sei lá, pegava uns negócios de Palmares, dava uns nomes de umas obras, e eu Sim. peguei e eu vi essa parte da artística plástico, que ele pegava, se inspirava em obras egípcias para fazer Era meio que no que consistia a obra dele, é isso? as obras de arte, né, plásticas dele, umas paradas lá por aí, se baseava nas religiões aqui brasileiras, afro-brasileiras. Tem até umas fotos aqui. Então, muito pelo movimento do Abdias Nascimento é que surgiu essa ideia, né, da obrigatoriedade do ensino da história, da cultura, né, africana nas escolas. Na década de 50, né, isso. 50, 60, o Abdias Nascimento já começa a fazer esse movimento. E aí, isso vai. Só em década de 80 é que a gente vai ter mesmo uma construção tal, de uma ideia de obrigatoriedade e de importância, justamente porque a nossa cultura ela bebe, né, da cultura africana. Então não tem como a gente, né, fechar os olhos para isso. E aí, essa questão da filosofia, por exemplo, a cultura africana dentro da filosofia, a gente pensar, né, como é que funciona isso, por que tanto tempo sem ter o conhecimento sobre esse pensamento, assim como a gente vai ter a filosofia oriental, né, tem essa filosofia europeia, que é grega, e que foi difundida como pensamento ocidental, né? A gente vai ter a filosofia africana, né? Que agora a gente começa a ter assim, um vislumbre de que ela existiu desde sempre, né? Antes até da filosofia grega. É muito interessante. Terezinha ia falar sobre o trabalho, quer falar também sobre o trabalho do Abdias Nascimento? Não,
Rai já falou tudo que tinha que falar. Eu assino embaixo. Ah, beleza. Então, Rai, tem imagens aí para compartilhar? Não? Peraí, vou ter que pesquisar aqui as obras Acho dele. interessante. Me dá um minuto aqui. Não, Só um beleza. minutinho. Eu vou deixar, na verdade, acho que no texto aqui, deixa eu ver, tem uma questão, e aí eu posso deixar a questão para vocês como tarefa. Que a pergunta é: quais são as diferenças entre o norte da África e a África subsaariana? Quais são as consequências dessas diferenças para o desenvolvimento do pensamento filosófico no continente africano? A pergunta eu vou deixar depois lá no Classroom. Na verdade, meus queridos, a aula de hoje, né, era mais ou menos a ideia era essa, a gente ver uma introdução ao pensamento, à filosofia africana, né, ouvir um pouco o professor Renato Nogueira e eu saber de vocês aí se vocês tinham tido contato ou tinham ouvido falar, né, porque a gente sempre ouve falar, né, quando fala sobre cultura negra, o assunto é escravidão, né? A gente não fala, o pensamento filosófico africano. Ah, isso tem a capa do livro, acho que tem aí. Isso, os trabalhos do Abdias Nascimento, né? Acho que ele era artista plástico também. Tem a Cara, que simbologia. doideira. Porque é uma simbologia da religiosidade, né, dele, né? E tem a ver com o livro também. Aqui, enquanto o Rai está passando aí, eu vou ler aqui a contracapa do livro. Resposta ao racismo institucionalizado em nosso país, o quilombismo propõe soluções, antecipa temas e descortina novos horizontes de atuação pública no Brasil. Lavrado com a verve, a profundidade, a indignação que caracterizam todo o trabalho e a luta de Abdias Nascimento e tendo vindo à luz dos estertores dos paradoxais anos 70, né, os anos de chumbo, né, tempos de opressão, mas também de criatividade libertária. Este livro propõe, em seus 10 documentos, um programa de ação elaborado da perspectiva dos afrodescendentes, que retoma a experiência comunal dos quilombos, para, a partir daí, alicerçar uma proposta de mobilização e transformação sociopolítica e enfrentamento à atmosfera de preconceito difuso e insidioso que lhes sufoca a existência. Se Abdias é Assiwaju, o Ogum que abre caminhos, essa é sua Agadá, adaga, espada empunhada contra o onipresente e secular inimigo da igualdade humana, imprescindível hoje como ontem. Então, é a expressão simbólica, aí está na arte, né? A expressão simbólica, religiosa, filosófica do Abdias Nascimento e desse pensamento que ele defendia do pan-africanismo. Como eu falei para o João, né, e falo com vocês, a ideia não é que a gente substitua, né? A gente não é a ideia da aula aqui, não é para a gente substituir o que vocês aprenderam de filosofia grega pela filosofia africana, mas é É para saber que existe. complementar, né? Exatamente, saber que existe um outro pensamento, né? E que, exatamente, eles se complementam. Né? Se ele é anterior ao pensamento grego, deve ter alguma coisa que influenciou, né? Uns aos outros, né? Ou que o grego bebeu nessa fonte egípcia, né? Então não é para substituir, gente, é para complementar e enriquecer, né? Quando eu falei para vocês aqui, se pintar, né? Se um tema na Enem, né, vier, tipo, né, racismo estrutural, Abdias Nascimento. Está na mão. Filosofia africana. Ou, né, você lançar uma ideia, por que hoje a filosofia africana está sendo redescoberta? Né? Pode ir por esse caminho. Uma introdução para o seu tema, para a tua redação, pode ser essa. Então, eu estou aqui sempre, né, as aulas, né, de filosofia estão sempre dialogando com o que vocês, pelo menos eu estou procurando fazer isso, né, dialogando com o que vocês vão encontrar para que se torne alguma coisa prática, né? A gente fez os últimos 7 encontros, os primeiros 7 encontros, na verdade, o que nós fizemos? Qual foi o meu objetivo? Vocês
fizeram na prática um exercício de pensamento, como é que a filosofia opera. Além apesar de eu ter citado alguns nomes de alguns filósofos, a gente não estudou, né, os filósofos, né? A gente foi na operacionalização do pensamento, né, por meio da filosofia. Não sei se vocês perceberam isso. Foi muito bacana esse trabalho, assim. É mesmo, muito interessante. Tem uns que parece desenho de criança, sabe? Mas é muito interessante, porque tá sempre voltado à cultura africana, né? Isso, simbologia africana. Pode crer. É isso aí. Tô aqui, Bruce, quando quiser que pare, você fala que É, não, tá legal, já tá bom. Acho que para mim tá bom, já, assim, a não ser que vocês tenham um questionamento, assim, por mim, eu já dei por encerrado, assim, meu recado para vocês. Pode interromper. Queria saber se vocês têm algum comentário, né, ou se te remeteu a alguma coisa, se tem estudado. Pode falar aí para a gente poder encerrar. Eu vim Alexander. estudar filosofia no nono ano, né? Aí a professora tinha passado até uma questão sobre a filosofia africana na prova. De início eu achei meio estranhei a questão, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa filosofia, estava mais acostumado a saber com Platão, com Aristóteles. E eu fui dar uma pesquisada e me interessei um pouquinho sobre o assunto, aí eu gostei de me aprofundar um pouquinho mais a ele hoje, basicamente. Beleza, então, poxa, nas próximas, né, se tiver alguma coisa que você lembre, você resgata e traz para cá. Pode falar, Alexandre. Não, tranquilo, só isso. Então, meus queridos, eu vou deixar uma atividade lá no Classroom. Eu vou fazer o seguinte, as atividades anteriores eu vou aumentar o prazo, né, até 7, 8, 9, até o dia 10, pode ser? Que aí, eu acho que até dia 12 eu tenho que botar nota do lado de vocês. Pode ser isso? Fica bom para vocês? Pode ser, perfeito. Pode ser. Beleza, então, gente, obrigado, boa tarde para Valeu vocês. pela aula. Paciência aí. Valeu, professor. Valeu, Obrigado, rapaziada. Vamos fazer valeu. aquele grito.